Neste vídeo iremos abordar algumas das opções de administração das Google Apps, nomeadamente as mais importantes, que são a gestão de utilizadores e a gestão de grupos, uma vez que são algumas das opções que teremos que ir atualizando constantemente consoante os utilizadores das nossas Google Apps. Então a primeira coisa que precisamos de fazer é aceder ao painel de controle de administração. Para fazermos isto, podemos aceder através do endereço direto, ou a forma mais simples, que é a que eu vou mostrar agora, é através da própria conta do Gmail, www.gmail.com, colocar o nosso endereço Google Apps e a nossa password, temos que colocar o endereço completo e iniciamos sessão. Assim iremos entrar na nossa conta de e-mail Google Apps, como conseguem ver aqui pelo ícone personalizado. Agora, a única coisa que precisamos de fazer é ir às definições e escolher a opção Gerir ou Gerir domínio, que deverá aparecer aqui neste local. Portanto, ao clicar em Gerir, abrimos então o painel de controle Google Apps. Neste painel de controle, nós conseguimos ver aqui alguma informação sobre os nossos utilizadores, alguma informação mais recente, ou quando iniciaram sessão, ou se foram removidos utilizadores. Neste caso, só existe um utilizador nesta conta. E conseguimos ver aqui os serviços ativados e conseguimos aceder também à opção que nos permite ativar ou desativar serviços além destes que já estão pré-definidos. Aqui neste painel de controle nós conseguimos ver que temos vários separadores. Portanto, entidades, grupos, configurações de domínio, relatórios, ferramentas avançadas, configuração, apoio técnico e definições. Vale a pena dar uma vista de olhos a qualquer um deles. Alguns têm algumas opções que poderão interessar a alguns utilizadores, mas neste caso nós vamos focar na entidade de utilizadores e nos grupos. Portanto, que é aqui que nos permite gerir os nossos utilizadores e listas de distribuição. Então, em relação à gestão de utilizadores, para gerir os utilizadores, vamos então à opção Entidade e Utilizadores e aqui conseguimos fazer algumas operações com os utilizadores, como por exemplo, adicionar novos utilizadores, removê-los ou editar algumas das suas opções. Para criar um utilizador simples, clicamos em Criar um novo utilizador, basta escrever o nome, o apelido, o endereço, por exemplo, definir uma palavra passe, podemos escrevê-la nós ou utilizar uma palavra passe temporária que nos será mostrada e que nós poderemos dar a este utilizador. Neste caso, vamos criar um novo utilizador desta forma. Portanto, surge a confirmação e podemos concluir. Podemos clicar aqui para mostrar a tal palavra passe temporária, portanto, neste caso seria isto, e até temos aqui opções para enviar estas instruções para o e-mail pessoal deste utilizador ou imprimir numa folha de papel para entregarmos. Então, neste caso, vamos concluir. Assim, conseguimos ver que temos aqui o nosso utilizador e que, se fosse necessário, podíamos selecioná-lo e usar algumas opções como mudar o nome do utilizador ou eliminar este utilizador. Outra forma de criar os utilizadores, que é a forma normal no início, para criarmos os vários utilizadores das nossas contas. Vamos às ferramentas avançadas e escolhemos a opção Carregamento em Massa. Aqui basicamente temos que criar um ficheiro CSV, como o que está aqui no exemplo. Portanto, podemos colocar logo todos os e-mails, todos os nomes e todas as passwords e automaticamente, num só passo, são criados, ou melhor, podem ser criados vários utilizadores. É só escolher o ficheiro do nosso computador e carregá-lo. Portanto, isto faz com que não precisemos de estar a inserir os utilizadores um a um. Outra opção que ainda podemos ver aqui com estas opções de entidade e utilizadores é a possibilidade de adicionar uma subentidade. É simplesmente uma forma de criar aqui uma divisão dos utilizadores só para nos organizarmos melhor. Por exemplo, podemos ter uma entidade chamada Docentes e uma entidade chamada Funcionários. Basicamente, isto podia ser usado para, então,
separar os nossos utilizadores, neste caso funcionários ficou dentro de docentes, não é isso que nós queremos, então podemos usar aqui uma opção de mover a entidade para o topo, mover. Portanto, conseguimos ver aqui as várias entidades, portanto, selecionamos o utilizador e podemos movê-lo para uma determinada entidade. Neste caso, não é possível mover o nosso próprio utilizador. A partir do momento em que o utilizador fica dentro de uma dessas entidades, ele deixa de aparecer aqui e, portanto, temos que selecionar a entidade correta. Portanto, e relativamente à gestão dos utilizadores, é tudo o que há a ver. A única coisa que poderíamos fazer mais era clicar no nome do utilizador para editar algumas das suas informações, também alterar as suas funções e privilégios para, por exemplo, transformarmos este utilizador num administrador do domínio também. Passando à gestão dos grupos. Para gerir os grupos, vamos à opção Grupos. Basicamente, estes grupos servem para agrupar vários utilizadores de forma a criar listas de distribuição para contactarmos mais facilmente um conjunto de utilizadores. Então, neste caso, vamos criar um novo grupo aqui. Vamos chamar-lhe, por exemplo, docentes. Escrevemos o endereço de e-mail para esse grupo e definimos as permissões de acesso. Por defeito, apenas as pessoas do nosso domínio Google Apps podem enviar mensagens para estas listas de distribuição. Podemos também permitir que qualquer pessoa possa enviar o e-mail para esta lista. Isto significaria que qualquer pessoa que soubesse o endereço docentes, neste caso @csmnunes.info, podia enviar uma mensagem que seria recebida por todos os docentes de uma determinada escola. Portanto, em algumas situações não nos convém fazer isso, então podemos tirar esta opção. Temos também algumas opções mais restritas que poderão ser úteis em algumas situações. Ainda temos aqui mais uma opção, que é para o caso de querermos criar uma lista que tenha mesmo todos os utilizadores. Então podíamos clicar esta opção e sempre que um utilizador novo fosse criado, era automaticamente adicionado a essa lista. Portanto, basicamente, bastaria fazer apenas isso com uma lista, que não é o caso aqui do nosso exemplo. Portanto, vamos criar um novo grupo e após o novo grupo estar criado, temos que escolher quem é que são os membros do grupo. Então, neste caso, se começarmos a escrever o nome da pessoa, se este utilizador já tiver sido introduzido há tempo suficiente, ele irá aparecer aqui e basta começar a escrevê-lo, clicar e aparece logo aqui. Se, por exemplo, escrevermos um endereço que tenha sido criado mais recentemente, como este que nós fizemos, ele não aparece aqui. Portanto, isto é uma situação normal, mas de qualquer forma, nós podemos simplesmente adicionar o nome do utilizador desta forma, sem o arroba e o domínio, e adicionar estes utilizadores como membro. Dividimos-los com vírgulas, clicamos aqui, e então estes dois utilizadores irão aparecer aqui. Podemos selecionar um deles e, por exemplo, definir algumas opções ou remover este utilizador desta lista. Se for necessário, e será uma coisa útil, também podemos ter listas de listas. O que é que isso significa? Significa que se, por exemplo, no caso de uma escola, se criássemos uma lista, um grupo para cada departamento, se introduzíssemos na lista docentes apenas os e-mails de cada departamento, automaticamente todos os utilizadores de cada grupo ficariam nessa lista. Portanto, poderá ser algo para nos facilitar a vida. Estas são opções mais recorrentes na administração das Google Apps. Nos próximos vídeos iremos começar a ver de uma forma geral a utilização de cada um dos serviços de Google Apps.